essa lógica do respeito ao interesse público também deve prevalecer quando o assunto é a transferência de um servidor. As chamadas remoções precisam seguir regras rigorosas. Veja na reportagem de Viviane Rosa por que o processo é tão diferente da iniciativa privada e em que casos ele pode ser questionado nos tribunais. Há 3 anos, o bom desempenho como vendedor nessa concessionária rendeu a Alexandre uma promoção. O cargo de gerente comercial trouxe mais responsabilidades, novos desafios e também mudanças radicais na rotina. A empresa, que tem unidades em todo o Brasil, propôs que o funcionário assumisse a função em outra cidade e ele aceitou. Desafio pessoal, aprendizado. E não parou por aí. Apenas 7 meses depois de se mudar para Porto Velho, em Rondônia, Alexandre foi surpreendido com uma nova proposta de transferência. Dessa vez para uma cidade no interior do Pará, onde morou durante 1 ano e 8 meses. Depois da temporada longe de casa, a empresa finalmente trouxe o gerente comercial de volta a Brasília. Essa bagagem adquirida fora, com um novo público e um novo perfil, me trouxe uma experiência que eu poderia até pegar com mais tempo, que a gente só acelerou isso aí. Empresas que costumam transferir funcionários de cidade preferem o perfil de Alexandre, solteiro e sem filhos. Mas a última palavra é sempre do trabalhador. Por lei, o patrão não pode exigir que o empregado mude de município. Esse advogado trabalhista explica que apenas quem tem cargo de chefia pode ser demitido por justa causa se recusar a transferência. Muitas vezes alguns empregadores até cedem, porque se o empregado for ser transferido insatisfeito, se ele mudar o seu domicílio insatisfeito, ele não vai produzir. Ao contrário da iniciativa privada, no serviço público a transferência quase sempre acontece por iniciativa do servidor. Por lei, a administração não pode negar o pedido de quem tem doença grave e precisa mudar de cidade para iniciar um tratamento ou é casado com alguém que já tenha sido removido. Se o motivo for outro, o caso deve ser analisado de acordo com fatores que levam em conta principalmente o interesse do órgão. Quando decidiram voltar para perto da família, Heloína e Frederico, concursados na Justiça Federal e lotados em Eunápolis, no interior da Bahia, sabiam que em Goiânia não havia vagas disponíveis. A capital de Goiás é uma das cidades mais disputadas por servidores do órgão. Por isso, o casal optou por Lusiânia, no interior do estado. Lusiânia ficava perto de Brasília, onde estava meu pai, e de Goiânia, onde fica o pai do Fred e a minha mãe também. Mas a experiência em Lusiânia não agradou. A cidade é uma cidade um tanto quanto violenta, ela não tem grandes atrativos, não tem uma praia próxima, não tem nada muito próximo, O maior atrativo dela talvez realmente fosse a família em Brasília e Goiânia. O jeito foi pedir remoção de novo. Dessa vez, eles escolheram Brasília. Como a rotatividade na capital é muito grande, Heloína, que é técnica judiciária, logo conseguiu a vaga. Já Frederico veio como acompanhante da mulher. Agora a gente não quer sair daqui, não. Agora a gente está em lua de mel com essa cidade. No serviço público, a remoção parece, mas não é um processo simples. Por trás de um pedido ou de uma determinação desse tipo, existe uma série de prazos, regras e formalidades que devem ser cumpridas. E tudo precisa estar previsto em um edital, como se fosse um concurso público. Por isso, muitas vezes, não é possível voltar atrás em uma decisão. Um servidor do Ministério Público da União, por exemplo, só conseguiu desistir da transferência que ele mesmo havia solicitado depois de brigar nos tribunais. O técnico em informática, lotado na Procuradoria Regional em Goiânia, queria ser removido para Palmas, no Tocantins. Ele cumpriu todas as determinações do edital e não se manifestou quando o prazo previsto para desistência chegou ao fim. No entanto, poucos dias antes de ser transferido, o servidor informou ao órgão que havia mudado de ideia e tinha um bom motivo para isso. A mãe estava muito doente e precisou se mudar de Tocantins para Goiânia, onde há mais recursos médicos. O argumento nem chegou a ser considerado. O órgão determinou que ele mudasse de cidade. O administrador que analisou esse caso, ele a princípio agiu certo, porque não viu outra solução a não ser indeferir o pedido dele de retorno, por conta desses princípios que norteiam, principalmente da legalidade. Mas o desembargador que analisou o processo considerou que a desistência não geraria prejuízo para nenhum dos lados, nem para a administração pública e nem para terceiros, já que o candidato que ocuparia a vaga dele em Goiânia havia desistido de assumir o cargo. Com esse entendimento, o homem pôde permanecer no órgão de origem.
Apesar da burocracia e do rigor das normas, Heloína e Frederico consideram uma vantagem o fato de servidores públicos terem a chance de trabalhar em várias cidades diferentes. Você não precisa achar que você vai viver ali, né, e passar o resto da sua vida ali fazendo só aquela coisa. E perspectivas profissionais também, às vezes aparecem em outro lugar. E havendo essa possibilidade, eu acho que é muito válida, sim, para o servidor.